Meu nome é Orlando, mas raramente alguém me chama assim. Quase todos me conhecem por Lando, um apelido que veio da época do colégio e ficou comigo até hoje. Contarei aqui algo que aconteceu há alguns anos, quando eu ainda tentava descobrir qual carreira seguir e aceitava quase todo tipo de convite inusitado, especialmente os que vinham dos poucos amigos próximos que tinha. Conheci a Michelle no último semestre do ensino médio. Ela era uma das poucas pessoas que falava abertamente sobre gostar de teatro, de dança e de literatura antiga. Enquanto nossos colegas estavam mais interessados em festas tradicionais e rolês de fim de semana, a Michelle preferia convidar as pessoas para leituras de textos dramáticos ou pequenas apresentações que ela mesma organizava. Apesar de parecer meio excêntrica, era uma menina muito doce. Depois que terminamos o colégio, cada um foi para um canto. Eu entrei num emprego temporário em uma copiadora e ela conseguiu bolsa para estudar artes cênicas na principal faculdade da região. Ficamos um tempo sem contato, até que numa tarde de sexta-feira me ligou com uma voz empolgada. Lando, você não vai acreditar. Consegui um estágio num grupo de teatro experimental. Você tem que vir assistir ao nosso ensaio geral amanhã à noite. Ela fez parecer que seria uma apresentação fechada apenas para convidados. Um ensaio que, na prática, funcionava quase como uma pré-estreia. Não me explicou muito além disso, mas como eu não tinha nenhum plano interessante para o sábado, resolvi aceitar. O local do ensaio não era num teatro convencional, mas num prédio antigo que ficava atrás de um centro cultural bem maior. A Michelle me mandou um endereço esquisito, sem nome de rua conhecida. Era algo como entrada lateral ao lado do galpão abandonado. Perguntei se tinha certeza de que era aquele o endereço. Ela riu. É sim, o prédio não tem placa, mas você vai ver uma porta de metal verde. Bate lá que alguém abre. Confesso que, por curiosidade ou por tédio, me empolguei com a ideia. Nunca tinha participado de algo tão exclusivo, e a Michelle sempre fora amiga de verdade. Então fui de coração aberto. Combinei de encontrar com ela já lá dentro, pois ela precisava chegar mais cedo para ajudar nos preparativos. No sábado à noite me arrumei como quem iria a um evento mais social, mas sem exagero. Calça jeans escura, camisa de manga longa e um sapato que eu quase nunca usava. Peguei 2 ônibus para chegar ao centro e a cada parada o ambiente ficava mais vazio. Uma ou outra pessoa descia do ônibus e o silêncio das ruas foi crescendo. Quando desci na parada final, vi que a Michelle não havia exagerado. O lugar era mesmo deserto. Havia só um beco com algumas construções velhas, uma delas com a tal porta verde de metal. Parecia um estabelecimento abandonado, sem placas ou iluminação. Caminhei até lá, bati devagar e esperei. A porta se abriu uns 10 centímetros, revelando um homem alto, magro, rosto coberto por um capuz preto, que disse apenas: "Nome?" "Orlando", respondi. "Mas talvez esteja na lista como Lando." Ele olhou para mim por uns segundos. Tive a impressão de que seus olhos brilhavam estranhamente, mas poderia ser apenas reflexo de alguma lâmpada interna. Eu ainda não tinha bebido nem comido nada ali. Então atribuí meu arrepio ao nervosismo do momento. Ele abriu o resto da porta e fez sinal para que eu entrasse. A primeira coisa que notei foi o corredor. Tinha cheiro de mofo e as paredes eram manchadas por infiltração. O sujeito do capuz me entregou um tipo de crachá de papel sem dizer nada e apontou para o final do corredor, onde havia um pequeno balcão. Parecia uma bilheteria improvisada, mas estava vazio. Mais para a esquerda vi 2 banheiros e algo que me chamou a atenção. Uma das portas estava encostada, mas percebi que dentro havia umas máscaras penduradas, cada uma pintada de um jeito bizarro, com olhos deslocados ou bocas enormes. Aquilo me deu uma pontada de desconforto. "É só fantasia, Lando", falei para mim mesmo, tentando não parecer um medroso. Caminhei até o balcão e lá encontrei uma garota de expressão cansada, sentada em um banquinho. Usava uma camiseta preta, daquelas que parecem uniformes de backstage. Em cima do balcão, havia umas xícaras de café e bolinhos embalados. Ela notou meu crachá e sorriu com discrição. "Você é do público, né?", disse, meio entediada. "Entra naquela porta da direita e aguarda na antessala. Daqui a pouco vocês serão convidados para assistir ao ensaio no subsolo."
Seus olhos tinham algo de empático, mas ao mesmo tempo de resignado, como se trabalhasse ali contra a vontade. Agradeci e segui as instruções. A antessala era surpreendentemente bem decorada, ao contrário do corredor, e estava repleta de tapetes coloridos, cartazes de peças antigas e uma luz baixa, amarelada. 4 ou 5 pessoas, aparentemente convidadas como eu, conversavam baixo ou mexiam no celular. Não vi a Michelle em lugar algum. Sentei num banquinho e esperei. Depois de alguns minutos, uma moça usando um traje de bailarina surgiu e nos convidou a descer para o subsolo. Era por uma escada de madeira estreita que rangia a cada passo. Descia-se um lance, virava, mais um lance, virava, e assim por vários andares. Aquela sensação de claustrofobia foi se instaurando aos poucos. Quando chegamos finalmente lá embaixo, tive a impressão de estar entrando em um porão gótico. Paredes de tijolos antigos, pouca iluminação e um cheiro de coisa guardada, misturado com incenso ou algo que queimava em algum canto. No centro havia um palco circular cercado por umas 20 cadeiras. Em volta das paredes, vi bancos e mesas com objetos cênicos. Reconheci a Michelle imediatamente. Ela estava de cabelo preso, usando uma roupa escura que lembrava uniforme de técnico de teatro. Assim que me viu, correu para me abraçar. Que bom que veio, Lando. Por favor, não repara na bagunça, ainda estamos ajeitando tudo. Imaginei que fosse um lugar maior, respondi. Mas tem um clima interessante. É proposital. A peça é sobre limiar e claustro. Ela disse as 2 palavras com uma entonação dramática, quase teatral. Depois de um pouco de conversa, ela me sugeriu que pegasse algo para beber numa mesinha, ao lado do palco. Havia água, sucos e uns petiscos. Mini sanduíches com recheios desconhecidos. Fiquei na dúvida se comeria. Confiei que se a Michelle convidou, devia ser seguro. Afinal, ela não me colocaria numa fria, certo? Tomei um suco de cor esverdeada, de gosto azedo, e dei umas mordidas em um sanduíche pequeno que tinha uma textura amanteigada. Um rapaz de barba rala, que também estava se servindo, comentou que tinha sido convidado por um dos atores do grupo e que era a primeira vez que assistiria a uma peça fora de um teatro convencional. Conversamos rápido, mas notei que ele parecia já meio zonzo, como se estivesse com sono. Minutos depois, as luzes piscaram 2 vezes e uma voz ecoou no subsolo, pedindo que nos sentássemos nas cadeiras ao redor do palco. A Michelle me puxou e indicou para eu me sentar na primeira fileira, dizendo que dali eu teria a melhor visão dos ensaios. Assim que me acomodei, percebi como tudo era intimista. O palco tinha uns 3 metros de diâmetro e as cadeiras estavam muito próximas. Se houvesse qualquer movimento brusco dos atores, poderíamos encostar neles. Antes de começar, a Michelle veio me explicar. Lando, quando a apresentação terminar, não vá embora correndo. Quero te apresentar ao diretor. Ele sempre gosta de ouvir impressões de gente de fora. Eu concordei. Então as luzes de fora se apagaram de vez. Algumas lâmpadas bem localizadas iluminaram o palco e a música começou baixa, com tambores e instrumentos de corda tocados num ritmo lento e hipnótico. 3 atores surgiram. Todos usavam roupas largas e máscaras neutras, sem expressão. A peça, ou ensaio, começou com movimentos sincronizados, quase uma dança. O primeiro ato correu sem muitas surpresas, mas aos poucos senti uma estranheza. Era como se a música ficasse mais alta na minha cabeça do que realmente estava no ambiente. Algo na batida dos tambores me deixava desnorteado, a ponto de eu ter de me esforçar para focar nos atores. Olhei ao redor e notei que as outras pessoas também começavam a se comportar de modo diferente. Alguém atrás de mim respirava pesado, quase ofegante. Outra pessoa, mais à frente, mantinha a cabeça baixa, como se estivesse rezando ou dormindo. Quando abri e fechei os olhos para tentar me recuperar, senti tudo parecer mais fosco, menos sólido. Eu pensava, deve ser aquele suco estranho. Não sentia enjoo, mas uma espécie de relaxamento perigoso, como se eu pudesse entrar na cena. Nesse momento, uma nova atriz surgiu no palco. Ela usava um vestido preto e uma máscara vermelha que cobria apenas a metade superior do rosto. Seu queixo, sua boca e seu pescoço ficavam à mostra.
Ela caminhava de forma esguia, quase felina. A coreografia se tornou mais frenética. Os instrumentos de corda começaram a emitir sons dissonantes e senti minhas têmporas pulsarem. A cena que se seguiu me deixou arrepiado. A atriz se aproximou do público e escolheu justamente a mim para encarar. Ela postou-se a uns 30 centímetros do meu rosto, inclinou a cabeça como se me reconhecesse. A máscara vermelha tinha um desenho de olhos quase fechados, mas senti que por trás ela me examinava. Então, sem dizer nada, ela elevou a mão e me tocou no ombro. Um arrepio percorreu minha espinha. "Sinto muito", foi o que ela disse numa voz abafada pela máscara. Antes que eu pudesse questionar, a música subiu a um tom altíssimo e as luzes piscaram. De repente, tudo escureceu por uns 5 segundos. Quando acenderam de novo, a atriz havia se afastado de mim. Aquilo durou muito pouco, mas me deixou tonto. O ensaio continuou com transições rápidas e eu mal entendia a história que eles encenavam. Já não sabia distinguir se era uma narrativa linear ou pura experimentação de movimentos. Minha atenção ficava indo e voltando e às vezes enxergava o palco como se o chão se abrisse, transformando o círculo central em um poço. Piscava de novo. Tudo voltava ao normal. Em certo ponto, entre uma cena e outra, tive certeza de que vi meu avô sentado em uma das cadeiras. Meu avô havia falecido quando eu era criança, mas o homem que vi era idêntico, usando a mesma boina que ele usava nos fins de semana. Fechei os olhos, respirei fundo, e quando abri, só havia uma mulher de coque e óculos no lugar. Decidi que estava na hora de parar de tentar entender e apenas esperar o fim. Assim que a música baixou e as luzes se estabilizaram, o diretor, um homem alto e muito magro, entrou em cena. Ele estava de terno e segurava um livro grosso de capa preta. As máscaras dos atores foram retiradas e apenas ele falava. Explicou que aquela era uma fase do trabalho e que a peça final seria um mergulho no inconsciente de cada espectador. Fez uma pausa dramática e, olhando para o público, comentou: "Por isso, não se surpreendam se em breve vocês enxergarem mais do que gostariam." Algumas pessoas riram de nervoso, incluindo eu. A Michelle estava do outro lado do palco, encostada numa parede. Parecia tensa. Só aí me dei conta de que ela não estava em cena, mas também não parecia estar em sua função de ajudar a produção. Era como se estivesse apenas observando. O diretor então chamou todos a se levantarem e seguirem para a parte final do ensaio, numa sala ao lado. Confesso que me deu um calafrio. Quem faz uma troca de ambiente no meio de um ensaio geral? Mesmo assim, acompanhei o grupo. Fomos conduzidos a um corredor que se estendia ainda mais para baixo. Outro lance de escada, dessa vez em espiral, levando a uma sala que lembrava um porão de vinhos ou catacumba. A iluminação era feita por lâmpadas presas por fios no teto que piscavam de leve. Ao chegar, vi fileiras de assentos e, no centro, uma mesa comprida coberta por um tecido branco. Em cima da mesa, algo alongado formava um volume sob o pano. A Michelle se aproximou de mim e me puxou para perto. "Lando, preciso te falar algo", sussurrou. "O diretor vai fazer uma demonstração que envolve limites do corpo. É pesado. Se você quiser sair agora, acho que ainda dá." "E por que você não me avisou antes?" perguntei, sentindo a adrenalina subir. Ela abaixou os olhos. "Eu pensei que seria só uma performance conceitual, mas o que vai acontecer não é bem o que eu imaginava. Eles disseram que o objetivo é levar a plateia a um estado diferente de percepção, mas não sabia que incluía nada tão extremo. Minha vontade era sair correndo, mas hesitei. Eu não queria deixá-la sozinha, só que no fundo, sabia que ela estava envolvida naquele projeto mais do que deixava transparecer. Permaneci ali, firme. O diretor apareceu de novo, pediu silêncio e anunciou: "O ato final é uma metáfora sobre a vida e a morte, sobre a exposição máxima de nossa carne e de nossa alma." Ele se aproximou da mesa e puxou o pano, revelando um manequim articulado, desses que se usam em ateliês de costura. No entanto, tinha alguns remendos de pele sintética colados. Lembrava vagamente o busto de um humano, mas com partes de madeira, gesso e plástico. "Convido a todos a testemunhar a abertura do corpo", disse usando a palavra abertura,
como se fosse algum conceito poético. 2 assistentes vestidos com jalecos entraram carregando instrumentos cirúrgicos. Dispostos sobre uma bandeja, eles refletiram a luz ambiente, cintilando. Senti um frio na boca do estômago. Então o diretor apontou para a plateia. Precisamos de um voluntário para o experimento. Meu coração gelou. Já era bizarro o bastante assistir a uma dissecação cenográfica. Ser voluntário me soava absurdo. Houve um silêncio insuportável. Olhei em volta, rezando para que alguém levantasse a mão. Nenhum movimento. Então a Michelle, sem me encarar, falou quase sem volume na voz. Ele pode ir. Não acreditei no que ouvi. Ela havia me indicado. Antes que eu pudesse protestar, um dos assistentes veio até mim e, gentilmente, me convidou a subir. Olhei para a Michelle, incrédulo, e ela apenas balbuciou algo como desculpe com os lábios. Subi enquanto meu coração parecia saltar para fora do peito. Ali, ao lado do manequim, o diretor me entregou um bisturi. A lâmina era fina, real, e refletia um brilho agudo. Aproximei-o do manequim, mas o diretor segurou minha mão. Você só fará o primeiro corte. Ele deslizou minha mão até a pele sintética do manequim. Quando encostei a lâmina, ouvi um barulho que não combinava com madeira nem plástico. Parecia tecido vivo, macio. Afastei a lâmina imediatamente. Isso não é plástico? Perguntei, engolindo seco. O diretor não respondeu. Senti um cheiro estranho, algo ferroso e quente. As pernas começaram a tremer. Arrisquei encostar o dedo na pele sintética. Estava morna. Parecia pulsar. Senti um calafrio me percorrer por inteiro. Já chega. Eu não vou fazer isso, murmurei tentando devolver o bisturi. O diretor deu um sorriso que me arrepiou até os ossos. Então, do outro lado do manequim, um dos assistentes puxou um zíper que estava camuflado na lateral da estrutura. Abriu-se uma espécie de comporta e algo vermelho escorreu gotejando no chão. Recuamos um passo. O público começou a murmurar. É sangue? Alguém perguntou. De fato, pingava um líquido espesso e vermelho. Um cheiro doce e metálico inundou a sala. Foi o suficiente para que 2 pessoas corressem para a porta, que estava trancada por dentro. A Michelle parecia tão em choque quanto eu, ou estava fingindo muito bem. As luzes piscaram e tudo ficou escuro por alguns segundos. Nesse momento, senti uma mão gelada segurar meu pulso. Era o diretor. Não conseguia ver seu rosto, mas ouvi sua voz ao meu ouvido. Você vai fazer o corte quer queira, quer não. Uma tocha ou lâmpada de emergência acendeu no alto, revelando a cena de forma sinistra. Os 2 assistentes de jaleco viraram o manequim de lado, expondo um buraco interno, coberto por camadas de tecido e fios. A textura lembrava carne de verdade, mas era costurada com pedaços de tecido cinza e esponjas. Tudo úmido. Isso é algum tipo de arte perturbadora? Gritei, tentando me afastar. É a expressão máxima do ser, respondeu o diretor sem largar meu pulso. Não sei se era o suco, o ambiente ou puro terror, mas comecei a ver o rosto do diretor de forma distorcida. Seus olhos estavam onde deviam estar as sobrancelhas. O nariz parecia ter sumido e a boca estava esticada até a lateral do queixo. Tentei desviar o olhar, mas aquilo me paralisava. Ouvi gritos na plateia. Alguém vomitou. A Michelle correu em minha direção, mas tropeçou em um fio. As luzes voltaram a piscar. Quando se estabilizaram, vi que o diretor estava no chão, contorcendo-se, e os assistentes se aproximavam dele com os instrumentos. Ele tirou o terno, rasgando a camisa por baixo, e deitou-se ao lado do manequim. Em seguida, um dos assistentes segurou meu braço, erguendo novamente o bisturi na minha mão. Foi aí que a Michelle gritou: "Parem, vocês perderam a cabeça?" Ela tentou arrancar o bisturi de mim, mas o diretor a encarou com um ódio quase sobre-humano. E então soltou uma gargalhada que fez ecoar as paredes de tijolos. Ele próprio pegou outra lâmina e, sem hesitar, fez um corte no próprio peito, apenas superficial, mas suficiente para jorrar sangue. A plateia começou a gritar. Alguns corriam em círculos e eu sentia um torpor que me impedia de reagir. "É isso que eu quero", o diretor bradava. "O pânico autêntico, a arte viva." Um segundo depois, as lâmpadas se apagaram novamente. Em total escuridão, ouvi empurra, empurra,
Senti cheiro de queimado e ouvi o barulho de tecido rasgando. A única coisa que iluminava brevemente eram faíscas, talvez de um refletor que pifou. Então, uma nova claridade surgiu vinda da porta por onde havíamos entrado. Aquela mesma garota do balcão, a que parecia entediada, apareceu com uma lanterna e gritou: "Corram por aqui!" Sem pensar duas vezes, soltei o bisturi, agarrei a Michelle pelo braço e corri. Atrás de mim, via vultos tropeçando, caindo, esbarrando nas paredes. Alguns ainda gritavam, outros pareciam dominados por uma estranha hipnose. A garota com a lanterna nos guiou até a escada em espiral. Subimos correndo, pisoteando os degraus de madeira podre que ameaçavam quebrar. Quando chegamos ao primeiro subsolo, o mesmo da apresentação inicial, continuamos correndo até o corredor da Porta Verde. O homem de capuz já não estava lá e a porta estava escancarada, deixando entrar a luz fraca da rua. Nunca fiquei tão feliz de ver um beco sujo e sem ninguém. Eu respirava feito um animal acuado e a Michelle tremia. A garota do balcão, que se chamava Samara, só fui saber depois, nos perguntou se estávamos bem. Sem resposta. Ela nos entregou uma garrafa de água. "Bebam, vai ajudar a sair do transe. A maior parte do que vocês viram foi efeito de um alucinógeno que eles colocam nos petiscos. É assim que conseguem obter reações reais. Tenho certeza de que alguém está financiando todo esse esquema, mas não sei quem. Eles me pagam bem para ficar aqui, mas não achava que fosse tão doentio." A Michelle, ainda pasma, murmurou: "Eles fazem isso em todo ensaio?" Samara respondeu com um olhar triste: "Não é um ensaio de verdade. É o verdadeiro espetáculo. Eles chamam de ensaio para atrair pessoas de fora, gente sem suspeitas, e filmam as reações genuínas para depois incorporar na peça oficial. Parece que há um patrocinador muito rico bancando tudo para garantir que nada chegue às autoridades. Ou, se chegar, é abafado." Meu estômago revirou. Então tudo aquilo era deliberado, inclusive o convite que a Michelle recebeu. Quem estava por trás de tudo? "Você já faz parte do grupo há muito tempo?" Perguntei a Samara. "Eu? Não. Fui contratada há menos de um mês, mas não tinha ideia de que seria desse jeito. Tentei ir embora, mas estou sem opções de trabalho." Agradeci a água, ainda atordoado, e me apoiei na parede do beco. O ar úmido da noite me ajudou a retomar um pouco da lucidez. Era difícil saber o que de fato acontecera naquela sala subterrânea e o que era fruto de alucinação. Mas a lembrança do bisturi e do sangue era real. "Vamos para minha casa", disse Michelle. "Meus pais estão viajando, mas pelo menos lá podemos pensar no que fazer." Não discuti. O lugar dela era a poucos quarteirões e decidimos que era melhor irmos logo, antes que alguém do grupo nos alcançasse ou que qualquer outra loucura acontecesse. Samara nos acompanhou até o ponto de ônibus e depois seguiu em outra direção, sumindo na escuridão. A Michelle e eu pegamos um ônibus quase vazio. Lá dentro não trocamos uma palavra. Meu braço ainda doía de ter sido segurado com força e eu sentia um cheiro ferroso impregnado na roupa. As luzes brancas do coletivo me deixavam ainda mais tonto, mas ao menos estava relativamente seguro. De repente algo me chamou a atenção. Um homem sentado no fundo do ônibus com um rosto estranhamente familiar. Ele usava um macacão velho e mantinha o olhar fixo em mim. Me remetia ao passado. Quando eu era criança, vivia com minha avó e tínhamos um caseiro na casa de campo que sempre aparecia na beira do meu quarto à noite, dizendo que eu não devia sair depois das 10 horas. Era algo que me gerava pesadelos. Olhei de novo e o homem do ônibus não estava mais lá. Talvez tivesse descido em algum ponto ou fosse mais uma alucinação tardia. Fechei os olhos por uns segundos, tentando equilibrar a respiração. Chegamos à casa da Michelle, uma construção simples, mas confortável. Ela ligou algumas luzes, checou se havia trincos nas portas e janelas, e só então permitiu que eu me sentasse no sofá. Depois, trouxe água e biscoitos para tentarmos forrar o estômago. Ela me olhava com um misto de culpa e arrependimento. "Você sabia?" Perguntei sem rodeios. Ela fechou os olhos, respirando fundo. "Sabia que eles eram radicais, mas nunca imaginei que chegasse a esse ponto. O diretor me disse que faria apenas uma performance interativa,
Nada além disso. Ele fala de um método cênico baseado em experiências extremas e eu estava curiosa. Me deixei levar. Senti raiva, mas não encontrei forças para discutir. Podia ser verdade. A Michelle não me parecia tão fria a ponto de me levar a uma armadilha proposital. Ela colocou a mão na minha e pediu desculpas, quase chorando. Apesar da situação, tentei confortá-la, mas confesso que uma parte de mim ainda desconfiava. Pedi para tomar um banho, pois não suportava o cheiro de suor misturado ao resquício de sangue que grudara na minha manga. Enquanto a água quente escorria pelo meu corpo, uma sensação de náusea tomou conta de mim ao relembrar os gritos e aquela carne pingando líquido vermelho no porão. Será que era mesmo uma pessoa ali dentro? Ou um animal? E o diretor teria se ferido de verdade? Vesti uma roupa emprestada pelo pai dela e me deitei no sofá. A Michelle foi para o quarto. Tentei manter a luz da sala acesa, mas estava fraca, queimando. O medo não me deixava apagar nada. Se eu cochilava, tinha lampejos daquela sala subterrânea. Via o diretor com o rosto deformado, rindo de mim. Via a máscara vermelha da atriz me encarando. Comecei a suar frio e de repente fiquei com falta de ar. Levantei, cambaleando até a cozinha em busca de água. E então, ao passar em frente a um espelho grande que ficava no corredor, vi algo que parou meu coração. A figura encurvada de um homem atrás de mim com o rosto coberto por uma gaze imunda, como se fosse um cuidador de hospital ou um caseiro de fazenda antiga. Ele tinha uma postura arqueada, segurando um lampião apagado. Me encarava por cima do meu ombro. Virei-me num sobressalto e não havia nada, nem sombra. Caí sentado no chão, respirando ofegante. Minha mente insistia em gerar imagens que não estavam lá. Levantei devagar, voltei à sala e me sentei no sofá, abraçando as pernas como uma criança com medo do escuro. Foi nessa posição que a Michelle me encontrou minutos depois. Ela trouxe um cobertor e me ajudou a me deitar. Vou ficar aqui com você, Lando. Ela sentou no chão ao lado do sofá, segurou minha mão até eu finalmente adormecer. Na manhã seguinte, despertei com dores de cabeça e senti a claridade machucar meus olhos. A Michelle estava na cozinha fazendo café. O cheiro me acalmou por um instante. Levantei, tomei um gole da bebida quente, mas minha garganta doía. Parecia que eu estava febril. Ela também aparentava mal-estar, olheiras fundas, voz rouca. Precisamos resolver isso, eu disse. Tentar avisar as pessoas sobre aquele lugar ou até ir à polícia. E o que nós vamos dizer? Que eles encenaram uma dissecação falsa com sangue real? Com que provas? Eu não consegui filmar nada. Você filmou? Claro que não. Mal consegui ter consciência do que acontecia. Ficamos calados. Eu sabia que sem provas provavelmente nos tomariam por paranoicos ou pessoas que ingeriram drogas e tiveram uma bad trip. Havia também a possibilidade de o próprio grupo ter gravações, mas duvidei que chegassem a público. Talvez o tal patrocinador misterioso garantisse a manutenção do sigilo. Enquanto tomávamos café, ouvi a chave na porta e levei um susto. Alguém entrava na casa. Uma voz chamou: "Filha, tá tudo bem?" Era o pai da Michelle, que deveria estar viajando, mas voltara mais cedo. Ela engoliu em seco e correu até a sala para recebê-lo. Ele entrou com 2 malas e um semblante cansado. Me encarou meio sem entender, mas sem hostilidade. Perguntou se ela tinha feito alguma festa. Explicamos que não, apenas um trabalho da faculdade que terminara tarde. Eu fiquei esperando que o pai dela fizesse algum comentário ou me questionasse, mas ele só deixou as malas no canto e foi tomar banho, dizendo que estava morto de cansaço. Depois, a Michelle e eu trocamos olhares sem saber se devíamos contar a verdade. Talvez ele não fosse acreditar. Me despedi com um abraço, prometendo que a gente se falaria mais tarde para decidir o que fazer. Ela me acompanhou até a porta e balbuciou: "Lando, me desculpa, de verdade." Assenti sem ter certeza de nada. Lá fora, o sol brilhava forte. Peguei o ônibus para ir para casa, mas cada canto escuro que eu via pela janela me lembrava aquele corredor úmido. Percebi que o pesadelo ainda me perseguiria por um bom tempo. Alguns dias se passaram. Tentei voltar ao meu ritmo normal no trabalho, mas vivia com sono e crises de ansiedade. Às vezes via aquele caseiro do lampião atrás de mim no reflexo das janelas ou espelhado em portas de vidro.
Sabia que poderia ser influência residual do alucinógeno e do trauma, mas não conseguia evitar. A Michelle me ligou depois de uma semana dizendo que havia saído do grupo de teatro. Explicou que devolveu o estágio e que estava sendo ameaçada de destruição de reputação se tentasse difamar o diretor. Ela me pediu que não comentássemos mais o assunto. Concordei, embora ainda me sentisse pressionado a falar algo. Eu queria esquecer tudo, mas ao mesmo tempo achava um absurdo nada ter sido feito. Não apareci mais nos arredores daquele galpão e rezei para nunca mais encontrar nenhuma daquelas pessoas. Meses depois, em uma tarde cinzenta, voltei do trabalho e encontrei um envelope marrom na minha caixa de correio. Dentro, havia uma foto impressa, sem remetente. Reconheci de imediato. Era uma cena do subsolo. Na foto, eu estava de pé ao lado do manequim, segurando o bisturi com o olhar assustado. À minha direita, o diretor aparecia com o rosto desfocado, porém, notava-se a expressão de quem sorria. Não precisei de mais nada para entender. Eles registraram tudo. E, de alguma forma, queriam que eu soubesse que ainda tinham minha imagem. Uma espécie de aviso ou lembrete de que eu não deveria denunciar nada. Aquilo me fez tremer de raiva e medo. Rasguei a foto em 1000 pedaços, mas no dia seguinte encontrei uma mensagem anônima no meu celular. A arte continua viva. Você voltaria a participar? Reforce seu silêncio, pois queremos você ao nosso lado. Apaguei a mensagem na hora e passei o resto do dia olhando por cima do ombro. A sensação de estar sendo vigiado me perseguiu por muito tempo. Pouco mais de um ano depois, num encontro casual de ex-colegas de colégio, descobri algo que me tirou o chão. A Michelle estava novamente envolvida com o mesmo diretor, porém de maneira ainda mais profunda. Alguém comentou que ela havia até se mudado para perto dele e se declarado discípula do tal método cênico. Talvez o grupo a tivesse reconquistado ou ameaçado, ou ambas as coisas. Para mim, ficou claro que desde o início, ela sempre fora uma espécie de isca, ainda que inconsciente, de toda a dimensão. Quando percebeu a verdadeira face do projeto, tentou me alertar, mas o fato é que ela mesma não conseguia se desvencilhar por completo. Aquele pedido de desculpas, aquela relutância, tudo era real. Mas no fundo, havia uma atração mórbida pela arte viva que ela não conseguia reprimir. Saber disso me trouxe uma pontada de traição e pena ao mesmo tempo. Lembrei-me de todos os sinais, a mudança de comportamento, as meias-verdades que ela contava. Talvez ela tivesse sido manipulada, talvez fosse conivente, ou as duas coisas. Até hoje não sei onde a Michelle está, não tenho contato direto. Só rezo para que ela não se perca de vez nesse submundo. E quanto a mim, só espero não receber mais nenhum envelope marrom, nenhuma fotografia ou convite sinistro. Mas de tempos em tempos, sonho que estou naquele corredor de tijolos, ouvindo tambores e sentindo o cheiro metálico do sangue. E no canto do corredor vejo um homem arqueado com o rosto coberto por gaze, me observando, balançando o lampião sem acender. Ele não precisa falar nada para me lembrar que as paredes entre a realidade e o pesadelo podem ser muito mais finas do que a gente imagina. Foi a última vez que me envolvi com qualquer produção experimental. A liberdade que senti ao me afastar de tudo isso não tem preço, mas a cicatriz interna ficou, e o medo de um dia reencontrar esse grupo, ou a própria Michelle, ainda me acompanha. Não sei se eu conseguiria dizer não caso eles surgissem à minha porta, porque no fundo eles conhecem meu ponto fraco, a curiosidade. E é justamente a curiosidade que nos leva a atravessar portas que deveriam permanecer trancadas. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Daniel. Não costumo falar muito sobre isto, pois mesmo hoje duvido se tudo foi real ou fruto de interpretações equivocadas. Mas minha mãe sempre insistiu
que algumas pessoas, especialmente aquelas que vivem isoladas e sofrem grandes perdas, acabam vulneráveis a coisas que não compreendemos totalmente. Vou tentar expor o que aconteceu para ver se, de alguma forma, isso me liberta das memórias. Lembro que tudo começou quando eu tinha pouco mais de 10 anos. Meu pai, Gilberto, tinha sido muito amigo de uma mulher chamada Lídia. Mamãe, Irene, sempre me contou que Lídia aparecera na hora certa quando ela ficou com o carro quebrado na estrada muitos anos antes de eu nascer. Ela me ajudou a trocar o pneu, mamãe dizia, e passamos a manter contato sempre que possível. Quando nasci, tornou-se comum que Lídia nos visitasse. Quase foi minha madrinha, mas, por alguma razão, acabou sendo madrinha apenas do meu irmão mais novo, Sérgio. No começo eu não dava atenção à história delas, era só mais uma amizade das muitas que minha mãe tinha na época. Mas, conforme os anos passaram, reparei que Lídia sumia por longos períodos. Não mandava cartas, não telefonava. A cada retorno dizia que precisava dar um tempo de tudo. Isso ficou mais frequente depois do falecimento do pai dela, o senhor Nestor. Ele era dono de várias terras na zona rural, incluindo um grande pomar com pés de diversas frutas que, segundo meu pai, valiam ouro se bem cuidados. A Lídia herdou aquele pomar e decidiu ir morar ali, tentando, nas palavras dela, voltar às raízes. Mas a região era tão afastada que, pelo que mamãe comentava, só havia um mercado a muitos quilômetros de distância e a estrada de terra era praticamente intransitável em dias de chuva. Se alguém quisesse ir a pé, gastaria horas naquela caminhada. Ainda assim, ela resolveu encarar o desafio sozinha, confiando que a tranquilidade do campo a ajudaria a superar o luto pela perda do pai. Papai chegou a questionar se era uma boa ideia. Você não precisa se isolar assim, Lídia. Fica perto da gente. Ela só respondia que não aguentava mais olhar para a casa onde o pai tinha morrido e que preferia começar uma nova fase. Mesmo sumida, Lídia mantinha certo contato conosco. Porém, a frequência diminuiu radicalmente. Houve um período de quase um ano em que ninguém recebeu notícias dela. Até que mamãe decidiu mandar uma carta para o endereço daquele pomar, perguntando se estava tudo bem. Demorou, mas a resposta chegou dentro do mesmo mês. Era uma carta curtíssima. Venham me visitar quando possível. Não fiquem com medo do mato. Estou bem. A colheita deste ano foi boa. Havia uma lista de instruções de como chegar ao lugar de carro e, caso fosse necessário, a pé. Meus pais conversaram e decidiram que era melhor a gente esperar alguma ocasião mais tranquila para viajar até lá. Porém, no fim daquele mesmo mês, meu pai sofreu um sério problema de saúde que o deixou internado. Minha mãe se viu ocupada demais para pensar em qualquer viagem e também não tinha coragem de aparecer com notícias ruins para Lídia, já que ela mesma passava por dificuldades emocionais. Ficou decidido que esperaríamos tudo se resolver. O tempo passou. Meu pai se recuperou aos poucos, mas agora estava sem ânimo para aventuras de estrada e ressentido porque Lídia não aparecera nem para visitá-lo no hospital. Então, quando finalmente veio um convite para o aniversário de uma tia distante em uma cidade ali perto, minha mãe achou oportuno tentar combinar a viagem para ver Lídia. O problema, papai se recusou a ir. Tenho outras prioridades. No fim, decidiu-se que iriam apenas mamãe, minha irmã mais velha, Letícia, meu irmão Sérgio e eu. Um passeio de família incompleto. Mas, enfim, não queríamos adiar mais. Saímos num sábado de madrugada para pegar a estrada cedo. A primeira parte da viagem correu bem. Até chegarmos na cidade principal, tudo estava tranquilo. O desafio maior foi enfrentar a estrada de terra e as trilhas mal sinalizadas. Tivemos de estacionar o carro em certo ponto e seguir a pé, porque um trecho inteiro fora tomado por uma enxurrada, formando uma vala profunda. Caminhamos com bastante cautela, empurrando galhos e desviando de pedras. Eu estava quase arrependido de ter ido, mas mamãe dizia que era um dever moral. A Lídia precisa saber que ainda tem amigos. O ar era puro e a paisagem bonita, porém com uma sensação estranha de desolação. Chegamos, enfim, a um portão de metal baixo enferrujado que dava para uma propriedade grande, quase toda coberta por árvores frutíferas. O silêncio era absoluto.
exceto pelo barulho leve do vento nas folhas. Mamãe bateu palmas, chamou pela Lídia, mas ninguém respondeu. Hesitamos em entrar sem permissão, mas decidimos ver se ela estava em casa. Atravessamos o pomar, onde as frutas, em sua maioria, pareciam pequenas e mal formadas. Algumas árvores tinham galhos podres ou quebrados, como se estivessem sem os devidos cuidados. Quanto mais andávamos, mais sentíamos a atmosfera pesada. O lugar não estava em ruínas, mas dava a impressão de abandono. Avistamos a casa principal, uma construção antiga, de madeira na frente e alvenaria no restante. Chamamos novamente e nada. Foi então que Letícia, minha irmã, notou uma figura na varanda lateral. Lídia estava sentada numa cadeira de balanço, aparentemente olhando para o nada. Quando ela nos percebeu, se levantou sem dizer palavra e foi até a porta principal, fazendo sinal para entrarmos. Foi um alívio vê-la, mas notei de imediato que seu semblante estava abatido. O olhar parecia distante, não demonstrava a alegria de outros tempos. Ainda assim, nos convidou a sentar no que restava de uma sala de estar. Poucos móveis, muitas caixas empilhadas nos cantos. O cheiro era de mofo e o ar estava úmido demais. "Vocês vieram", disse ela, olhando para minha mãe com um sorriso leve. Achei que tinham esquecido de mim. Minha mãe explicou que papai adoecera, que passamos por momentos difíceis, mas estávamos ali agora. Lídia ouviu sem interromper. Então, de repente, pediu desculpas e subiu a escada, deixando-nos sozinhos na sala. Ficamos ali, meio sem reação. Sérgio, que era afilhado dela, começou a andar pelos cantos, curioso. Letícia aproximou-se de uma janela para ver o pomar lá fora. Eu permaneci sentado ao lado de mamãe. "Vou ver se ela precisa de ajuda", disse mamãe, levantando-se. Mamãe subiu as escadas, chamou pela Lídia e sumiu de nossa vista. Letícia e Sérgio me olharam, sem saber se devíamos segui-la ou esperar. Resolvemos esperar. O clima era estranho. A casa estava tão vazia e silenciosa que até nossos passos pareciam ecoar. Por uns longos minutos ficamos sem saber se era certo explorar ou se devíamos aguardar Lídia voltar. No fim, resolvemos olhar o corredor que levava aos fundos. Sempre senti certa curiosidade por lugares antigos e, confesso, me incomodava ficar parado sem saber o que fazer. O corredor era iluminado por uma lâmpada amarelada que piscava de vez em quando. Havia duas portas fechadas, uma à esquerda e outra à direita, e no final, uma porta entreaberta que parecia levar a um quintal interno. Foi por lá que passamos, chegando a um pátio com latas e materiais de construção largados. No canto, se via um poço antigo, protegido por tábuas, e mais ao fundo, uma pequena edícula onde notei algo peculiar, um cheiro forte de fruta apodrecida. Fui nessa direção, mas me arrependi de imediato. Havia dezenas de caixas cheias de frutas mofadas, cobertas por moscas. Aquilo me deu um embrulho no estômago e me fez recuar. Quando voltei, encontrei Sérgio olhando fixamente para o poço. Ele me chamou com a mão, indicando que ouvira alguma coisa. Aproximei-me, retirei uma das tábuas e tentei olhar lá dentro. Não consegui ver nada além de um breu profundo, mas um leve odor de água estagnada subiu. Só que eu podia jurar que havia um ruído baixo, como respingos sutis. Letícia se aproximou curiosa. "Que foi?" "Acho que tem alguma coisa lá embaixo", cochichou Sérgio. "Deve ser bicho, um sapo ou coisa parecida", respondi sem tanta certeza. Enquanto conversávamos, ouvimos passos e a voz de mamãe. Ela surgiu no quintal, carregando um pequeno balde de metal. Disse que Lídia estava mexendo em algo no quarto e pediu para esperarmos na sala. Mamãe tentou nos afastar do poço como se tivesse medo de que algum acidente acontecesse. Voltamos ao interior da casa, só que dessa vez passamos pela porta da esquerda do corredor que estava encostada. Lá dentro, descobrimos uma cozinha improvisada, quase sem móveis, com panelas velhas e um fogão de lenha meio enferrujado. Voltamos para a sala. Lídia estava lá, parada na base da escada, olhando na nossa direção com uma expressão que me assustou um pouco. Ela segurava um pano entre as mãos,
como se tivesse sido interrompida em algo importante. Mamãe aproximou-se dela, mas Lídia recuou um passo, desconfiada. Eu preparei um café, disse Lídia enfim. Desculpem a bagunça. Vocês precisam ir embora antes que anoiteça. Aqui as coisas ficam diferentes. De noite. Era início de tarde e ainda tínhamos um bom tempo de claridade, mas a forma como ela falou fez mamãe perguntar: diferentes como? Aconteceu alguma coisa? Lídia se limitou a pedir que esperássemos ela trazer o café. Deixou-nos outra vez sozinhos. Mamãe, tentando conter a preocupação, pediu que não fizéssemos perguntas invasivas, pois Lídia já estava estranha o suficiente e não queria assustá-la. A verdade é que sentíamos uma grande compaixão por ela. Dava para ver que estava abalada. Quando Lídia voltou com o café, notamos que ela trouxe algumas xícaras manchadas, parecendo mal lavadas. Me incomodou um pouco, mas não quis dizer nada. A bebida estava morna, não quente. Ela colocou uma travessa de biscoitos de polvilho no centro da mesa, mas eles estavam duros ao ponto de mal conseguirmos morder. Por um tempo tentamos falar de assuntos cotidianos. Mamãe perguntou sobre a colheita. Letícia questionou se alguém ajudava com as frutas, e eu quis saber se ela recebia visitas. Lídia respondeu quase tudo com monossílabos ou desviava o olhar, repetindo que morava sozinha havia vários meses. Perguntei o que ela fazia com tanta fruta, e então seus olhos se encheram de lágrimas. Nada, murmurou. Estão todas apodrecendo. Mamãe aproveitou para indagar se ela estava lidando bem com o pomar ou se precisaria de ajuda. Foi quando Lídia olhou para nós com uma expressão de desespero. Eu não posso, ele não deixa, ficamos confusos. Mamãe e Letícia tentaram entender a quem ela se referia. Lídia ficou em silêncio. Mexia a cabeça negativamente, segurando as xícaras com força, como se as mãos tremessem. Até que de repente falou: existe um homem, ele vem todas as noites, ele anda pelo pomar, corta as árvores, derrama veneno, destrói tudo que tento cultivar. Eu já tentei afastá-lo, mas é inútil. Ela estava realmente perturbada, e novamente não sabíamos se aquilo era imaginação ou fato. Minha irmã insistiu: mas quem é ele? Alguém que quer te prejudicar? É o antigo caseiro, respondeu com voz trêmula. O caseiro do meu pai. Ele morreu há anos. O silêncio caiu sobre a sala, deixando-nos sem reação. Mamãe tentou amenizar, dizendo que ela poderia estar estressada e se confundindo. Mas Lídia continuou: não, eu sei o que vi. Ele apareceu primeiro na colheita do ano passado. Pouco depois de eu ter escrito aquela carta para vocês, tudo começou a dar errado. Acordei de madrugada com barulhos de enxada. Quando abri a janela, enxerguei à contraluz o vulto de um homem curvado arrastando ferramentas. As árvores eram golpeadas e as frutas caíam ao chão. Na manhã seguinte, encontrei galhos cortados, como se tivessem sido realmente atacados com lâminas. Ela fez uma breve pausa e então continuou: já passei a noite em claro vigiando e vi quando ele surgiu do meio dos arbustos, vestindo a mesma roupa velha que sempre usava quando trabalhava para o meu pai. Camisa de manga comprida xadrez, calça surrada, chapéu de palha furado na aba. Ele me olhou, Daniel, e eu senti um ódio profundo, um ódio que não consigo explicar. Queria machucar aquele homem que estava destruindo o que é meu. Ela fez outra pausa, respirando fundo, e completou: fiz mais do que machucar, matei ele. Numa dessas noites armei uma emboscada e fiquei escondida com uma foice que encontrei no galpão. Quando ele entrou, eu o ataquei. Ele caiu sem gritar. Não havia sangue algum. Arrastei o corpo até o poço e atirei lá dentro. Mas ele voltou dias depois, inteiro, como se nada tivesse acontecido. Olhei para Sérgio, que parecia não acreditar no que ouvia. Lídia então explicou que na segunda vez, desesperada, decidiu queimar o corpo. Esperou ele aparecer, atacou-o novamente e arrastou o que restou para o pomar. Juntou lenha e pôs fogo, rezando para que fosse o fim. Mesmo assim ele voltou, concluiu olhando para nós com os olhos marejados. E continua voltando. Minha mãe balançou a cabeça. Lídia, você deve ter sonhado, filha, não está bem. Só que os olhos dela quase saltavam, ela tinha certeza do que dizia. Falou que tentara matar o homem repetidas vezes,
e em todas as ocasiões atirava ou o corpo ou as cinzas no poço. Contudo, ele reaparecia. Letícia levantou-se nervosa. Isso não faz sentido. Lídia apenas revirou os olhos como se dissesse: pois é, não faz mesmo, mas é o que vivo. E completou: também tive medo de estar louca, mas olhem o estado das árvores. Vocês acham que é normal? Naquele instante ouvimos um estrondo no quintal. Um galho caiu ou algo do tipo. Deu para notar que Lídia ficou completamente pálida. Mamãe pediu para todos mantermos a calma e disse que talvez o pomar estivesse mesmo doente, precisando de poda, e que isso explicaria os galhos soltos. Mas Lídia se exaltou. Não, ele está aqui agora. Eu disse para irem embora antes do anoitecer. É perigoso. Ninguém sabia ao certo se devíamos dar crédito. Por via das dúvidas, mamãe decidiu que seria melhor irmos. Arrumamos nossas coisas, agradecemos a hospitalidade e nos despedimos o mais rápido possível, embora estivéssemos preocupados com Lídia. Ficamos de tentar convencê-la a deixar o lugar. Ela negou com a cabeça. Se eu fugir, ele me segue. Já tentei ficar na cidade, mas voltava todas as noites em pesadelo. Saímos tensos. Pegamos o mesmo caminho de volta pelo pomar, acompanhados do silêncio opressor. O sol já começava a descer no horizonte, e Letícia, que a princípio desprezara aquela conversa, agora parecia assustada olhando para os lados. Sérgio, com os olhos arregalados, sussurrou para mim: e se existir mesmo alguém? Então não vamos descobrir hoje, vamos embora, respondi apressando o passo. Chegamos ao carro quase escurecendo. Atravessamos a estrada de terra no limite da visão e só paramos na rodovia já de noite. Nesse momento, sentimos certo alívio. Voltamos para casa com as ideias confusas e sem saber como ajudar Lídia. Mamãe conversou com meu pai, que se mostrou insensível. Eu avisei que ela estava desequilibrada, se quer ficar lá, que fique. Mesmo aborrecida, mamãe telefonou para um antigo primo de Lídia. Ele respondeu que não poderia ajudar, pois estava de mudança para outro estado. Parecia que a cada porta que batíamos, só encontrávamos desprezo ou impossibilidade. Passaram-se cerca de 2 meses. Para piorar, nesse intervalo, papai voltou a ter problemas de saúde, e choveu tanto que as estradas ficaram quase intransitáveis. Foi nesse período que fomos surpreendidos pela notícia de que minha irmã Letícia decidira voltar àquela propriedade por conta própria, para tentar ajudar Lídia a vender o pomar. Letícia sempre foi determinada. Mamãe não gostou, mas no fim, acabou deixando. Ela partiu sozinha num fim de semana. Voltou no dia seguinte profundamente abalada, contando que encontrara a casa num estado deplorável. Portas arrombadas, vidraças quebradas. Lídia estava mais magra, com aparência suja, e havia caixas e sacos cheios de frutas podres por toda parte. As noites, segundo Lídia, eram bem agitadas. De fato, Letícia disse ter ouvido barulhos estranhos, algo que soava como metal batendo, mas não viu nenhum homem. Ainda assim, passou a crer que algo real acontecia, pois as árvores estavam cheias de golpes profundos no tronco, como se alguém, de fato, as tivesse atacado. Os dias se seguiram e começamos a pressionar mamãe para tomarmos alguma atitude. De novo, contactamos quem pudemos da família de Lídia, mas todos viraram as costas. Foi então que mamãe decidiu que voltaríamos lá, agora em grupo, levando também meu pai para tentar pôr juízo na cabeça dela. Papai foi contrariado, mas topou quando mamãe argumentou que, se a Lídia passasse mal ou fizesse alguma loucura, nós nos sentiríamos culpados por não ajudar. Saímos de casa bem cedo numa manhã de sábado e fomos de carro até onde a estrada permitia. Caminhamos o resto do percurso a pé. Ao chegarmos na propriedade, percebemos ainda de longe que havia algo muito errado. A maioria das árvores parecia completamente seca ou partida ao meio. As frutas, se existiam, estavam apodrecidas no chão. Aproximamo-nos com cuidado. A casa estava com janelas quebradas, o telhado esburacado. Gritamos o nome de Lídia, mas só ouvimos o eco. O portão metálico, outrora enferrujado, agora estava retorcido e jogado de lado, como se tivesse sido atropelado. Entramos. Papai foi na frente.
Cada cômodo revirado sem sinal de Lídia. Nos fundos, as tábuas do poço tinham sumido e um vento estranho soprava pela abertura. Foi mamãe quem notou algo pendurado no beiral do telhado, uma camisa xadrez toda rasgada e suja de terra. Ela apontou para o tecido. Será que era a roupa do pai dela? Nós realmente não sabíamos a quem pertencia, mas Letícia lembrou que Lídia falara de um caseiro que usava camisas xadrez. Papai tentou manter a compostura, mas notei que até ele estava assustado. Ao contornarmos a casa, encontramos algo ainda pior. No chão, próximo a um galpão semiaberto, jaziam 2 montes cobertos por sacos plásticos pretos, exalando cheiro azedo de podre. Papai ergueu uma das bordas, revelando nada além de frutas totalmente deterioradas, misturadas a folhas secas e pedaços de madeira. "Meu Deus!" exclamou mamãe, tapando o nariz. Entramos nesse galpão, e a primeira coisa que vimos foi uma foice pendurada numa viga, com a lâmina quebrada. Havia manchas escuras na lâmina, que poderiam ser ferrugem ou algo pior. Várias marcas de golpe pelos caixotes e bancadas, como se alguém tivesse golpeado tudo repetidamente. Parecia que ali ocorrera um surto de fúria. Meu pai, embora não fosse de acreditar em histórias de assombração, calou-se ao ver o estado do lugar. Letícia chamava pela Lídia, na esperança de encontrá-la viva. Ninguém respondia. Mamãe insistiu que olhássemos dentro do poço. Havia uma corda improvisada presa ao bordão de madeira lateral, e parecia que alguém desceu ou subiu por ali recentemente. Tentamos iluminar com uma lanterna, mas não enxergávamos o fundo. Chamamos o nome de Lídia, sem retorno. Foi nessa hora que ouvimos um barulho de metal batendo em pedra. Surgia de algum canto do pomar, numa sequência irregular. Parecia uma enxada contra a terra dura. Papai saiu correndo em direção ao som. Letícia, Sérgio e eu o seguimos mesmo morrendo de medo. Mamãe preferiu ficar perto do poço caso Lídia aparecesse lá. Caminhamos entre árvores retorcidas, com galhos pendurados como braços mutilados. O barulho se intensificou. Sentíamos o coração acelerar a cada passo. Quando passamos por uma parte mais densa, avistamos a silhueta de uma pessoa agachada, cavando o chão com algo que lembrava uma enxada ou pá. Papai gritou, mas a figura continuou. Ao chegarmos mais perto, percebemos que não era Lídia. Era um homem magro de calça surrada e um chapéu de palha rasgado. A roupa dele tinha manchas estranhas e seus movimentos pareciam automáticos, mecânicos. Papai tornou a gritar. E então o homem se ergueu, virando-se lentamente. O rosto parecia deformado, com a pele escurecida ou suja demais para distinguirmos feições claras. Houve um instante de silêncio tenso. Eu quis correr, mas papai deu um passo à frente, talvez para mostrar que não tinha medo. O homem ergueu a ferramenta e papai se preparou para alguma reação. Mas, em vez de vir para cima, ele simplesmente abriu a boca sem emitir som algum e deu mais 2 batidas fortes no chão, como se estivesse desafiando a nossa coragem. Sentíamos uma hostilidade pulsante, algo que me fez gelar por inteiro. "Lídia!" gritou Letícia, completamente fora de si. "Onde está a Lídia?" O homem deixou cair a enxada, virou-se e foi andando para um canto escuro do pomar. Papai, numa atitude impensada, correu atrás dele. Não sei se por curiosidade ou para defender Lídia. Nós o acompanhamos, mas o sujeito estava surpreendentemente ágil. Desviava das árvores com facilidade, embora estivesse mancando. De repente, sumiu na escuridão entre os troncos. No lugar em que ele estava cavando, encontramos marcas de terra remexida e um odor estranho que subia do buraco. Papai iluminou com a lanterna. Havia galhos e raízes, mas algo mais. Letícia, com muita coragem, se agachou e cutucou a terra fofa. Pedaços de tecido e uma mancha lamacenta começaram a aparecer. Foi o suficiente para ela recuar, assustada. "Vamos embora", falei com a voz trêmula. "A Lídia não está aqui. Se estivesse, já teria respondido." Papai parecia em choque, sem saber o que fazer. Voltamos para junto de mamãe, que nos esperava aflita. Contamos sobre o homem que vimos, e ela nos olhou incrédula. "Ele falou alguma coisa? Ele fez algo contra vocês?" "Nem sequer emitiu som", respondi.
Papai gritou, mas ele apenas continuou cavando. Mamãe, tomada pela angústia, decidiu que não fazia sentido arriscarmos a vida atrás de Lídia sem ajuda policial ou de alguém capacitado. Voltamos para a cidade mais próxima e no dia seguinte contatamos as autoridades locais. A burocracia foi enorme e só algumas semanas depois, por conta do efetivo reduzido e da distância, eles enviaram uma equipe para vistoriar a área. Encontraram a propriedade vazia, sem vestígio de morador algum. Relatos deram conta de que o poço estava seco e havia um forte odor lá no fundo, mas não conseguiram identificar nada de concreto. Apenas algumas ossadas de animais. Não havia corpo humano, nem sinal de Lídia. A essa altura já se passaram muitos anos. Nunca soubemos o paradeiro dela. Minha mãe suspeita que Lídia enlouqueceu ao ponto de fugir pelas matas, ou pior. Meu pai diz que tudo não passou de uma gangue de invasores que usava a lenda do caseiro morto para aterrorizar e expulsar proprietários. Letícia acredita que Lídia tenha sido morta por algum sem-teto ou criminoso que se apropriou da casa. As teorias são muitas, mas nenhuma explica o que vivenciamos naquele dia. A figura sombria, o cheiro de terra revolvida, a sensação inexplicável de que algo ali vivia fora da lógica. Por vezes me questiono se, na ânsia de ajudar Lídia, atrasamos alguma decisão que poderia ter salvo a vida dela. Talvez, se a tivéssemos tirado de lá mais cedo, nada disso teria acontecido. Mas também existe a possibilidade de nada ter resolvido, pois ela jurava que o caseiro a perseguiria aonde fosse. Depois de um tempo, tentei revisitar o local. Fui de carro até onde lembrava o caminho, mas encontrei um terreno murado, vazio, com entulhos e placas de proibida a entrada. Parecia que tinham vendido ou desapropriado a área. Talvez alguém tenha assumido o pomar, derrubado as árvores e construído algo por lá. Se é verdade, é um alívio saber que aquela casa não existe mais. Mas, em meus pesadelos, ainda a vejo de pé, com Lídia vagando pelos corredores, assombrada pela presença de um homem que não morre. Até hoje tenho pesadelo com o som daquela enxada e sinto um desconforto enorme sempre que vejo um pomar abandonado. A lembrança de Lídia, tão gentil no passado, se transformando numa pessoa irreconhecível, me persegue. Torço para que ela tenha encontrado paz, seja na vida ou em outro plano. A única certeza que me resta é que existe um limite tênue entre o que aceitamos como real e o que julgamos loucura. E naquele pomar testemunhei algo que me diz que a linha entre vida e morte é bem mais frágil do que eu supunha. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.